Olá pessoal, muito bom dia. Bem-vindos aí ao Morning Call de abertura de mercado, juntamente com a nossa live no YouTube de Day Trade, mini índice, mini dólar, juntamente também com a nossa sala VIP ao vivo. Então, quem está aí nos acompanhando na sala ao vivo, quem está no YouTube, sejam todos bem-vindos para nós começarmos aí a observação do mercado desta quinta-feira, dia 23 de junho já, inverno oficialmente. Deixa eu pegar aqui, hoje os mercados estão mais tranquilos, não estão nervosos, ansiosos como ontem. Vamos dar uma olhada aqui, já vou passar para vocês através dos gráficos. Inclusive o VIX está caindo, né? Nosso VIX é o índice do medo. Ele é um índice que fica baseado em Chicago, na Bolsa de Chicago. E esse índice ele mede a volatilidade do mercado. Então muitos traders aí apelidaram de índice do medo, por quê? Conforme aumenta a volatilidade, aumenta o medo no mercado internacional. Então é um índice lá de Chicago, dos Estados Unidos, baseado no S&P 500. E é um índice muito importante para nós acompanharmos aí, para medirmos a temperatura de como está a volatilidade do mercado, para sabermos o que esperar durante o dia. Então ontem tivemos os fechamentos aí um pouco mais negativos. A expectativa foi de fechamento bem maior no período da manhã, antes do Jerome Powell se dirigir ao Congresso para dar as explicações sobre inflação, recessão, aumento de taxa de juros, né? E estava muito nervoso o mercado. Estávamos aí com o S&P 500 1,50 de baixa e acabou aí que voltou, recuaram todos, né? E fechou com variação mínima, né? 0,15, 0,13, o S&P, Nasdaq e Dow Jones ontem. Então um fechamento bem tranquilo, inclusive Bovespa, né? Uma queda bem baixa aí ontem. O fechamento dele foi em 0,16 a 99 mil, acompanhando a maioria aí do globo. O mundo todo ontem estava caindo muito e depois acabou caindo um pouco menos e fechou praticamente onde estava. Hoje, ao contrário, as bolsas estão mais tranquilas, né? Depois da fala do Powell, então, ele foi tranquilizando. Vou deixar aqui minha opinião com relação a isso. Então ele ficou lá durante 2-3 horas falando. Os mercados movimentaram bastante no momento que ele estava falando, tanto para baixo quanto para cima, a tal volatilidade. Porém, depois do final da conversa, né, o mercado deu uma estabilizada. Ou seja, basicamente o que ele falou, a gente acompanhou aqui ao vivo, na nossa sala ao vivo, fui falando, e pelo terminal do Bloomberg, a gente acompanhou ao vivo ali, ele falando, né? Na verdade não dá para acreditar muito, ele dizendo que o governo tem como conter essa recessão, tem como segurar essa inflação e blá 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 blá, né? Mas a gente sabe o seguinte, o que ele falou lá, ele também tinha falado no começo do ano que não teríamos uma inflação muito alta nos Estados Unidos. E no entanto veio uma inflação que é a maior nos últimos 40 anos. Então assim, não dá para acreditar muito no que o Powell está falando, né? Ele tem que defender o cargo dele ali, mas a gente percebe que, né, ele tem mentido algumas vezes aí. Isso não é interessante, tá? Então, no momento agora a gente está com o VIX em queda, nesse exato momento. Nesse momento nós estamos com o mini índice aí na Bolsa de São Paulo, futuros, que abriu às 9 horas com alta de 0,51%, voltou aí na casa dos 101 mil. Londres, nesse momento, trabalhando em pouca queda, aí 0,16%, na Inglaterra. DAX da Alemanha fechou negativo ontem também. Hoje ele está trabalhando 0,74% lá na Alemanha. Um detalhe, eu até botei na capa do fechamento de mercado de ontem, o Rei Dalio. O Rei Dalio, para quem não sabe, né, é um mentor,
gerenciador aí de hedge fund, né, ou fundo de hedge, bilionário, se tornou um bilionário, e eu não conhecia a história dele até então, fui conhecer mais no ano passado, quando eu comprei o livro do Ray Dalio ali, Os Princípios de Ray Dalio. E ele trabalha também como, mais ou menos, lógico, né? Não vou falar que ele trabalha como a gente, né? Então a gente trabalha como ele no início, lá, ele em 1960 fazendo as primeiras planilhas, e nós aqui em 2014, né? No caso eu estava fazendo as planilhas, e eu percebi uma certa semelhança na forma de trabalho. Assim como eu percebi também com Jim Simons, que é outro gerenciador de hedge fund, mas tudo bem, não vem ao caso, eu falo uma outra hora. Mas no caso do Ray Dalio, ele fez uma operação de venda a descoberto em 9 bilhões de dólares. O que significa essa venda a descoberto de 9 bilhões de dólares? Significa, a grosso modo, que o Ray Dalio, né, um cara que entende de mercado pra caramba, bilionário, ficou bilionário no mercado financeiro, está apostando, entre aspas, numa baita recessão na Europa. Então entenda bem, o Ray Dalio, que não é qualquer pessoa, não é um José Trader aí que aparece no YouTube, não é o Chico Trader, não é o Rafael Trader, o Paulo Trader, não é. É o Ray Dalio, né, entrando numa operação vendido a descoberto, ou seja, ele está praticamente dizendo, né, que o mercado, o mercado, no caso, lá na Europa vai despencar. E eu venho alertando, né, isso ele falou ontem, mas eu venho alertando com relação aos gráficos aqui, inclusive ontem de manhã, antes da notícia do Ray Dalio entrar com vendido, eu tenho falado muito nesse gráfico que está formando aqui, e nas reversões quânticas que nós estamos calculando. Que ele está mostrando o que aqui? Que está tomando um fôlego, fazendo um repique, uma correção, um pullback, até essa mínima desse candle para despencar, né? Então quem está acompanhando aí nos vídeos, eu falei isso ontem pela manhã, eu falei isso no domingo retrasado, que eu abri uma live no domingo retrasado falando dos mercados, e aí onde eu atualizei essa Fibonacci que está aqui. Então assim, não estou querendo me comparar a Ray Dalio, muito pelo contrário, né? Ray Dalio é Ray Dalio, assim como Jim Simons, dentre outros tubarões gigantescos do mercado financeiro. O pessoal às vezes fala, mas o Warren Buffett não é bem um tubarão assim do mercado financeiro. A forma dele operar é bem diferente do que a gente espera e que faz no mercado. O Ray Dalio não, o Ray Dalio ele opera na especulação, assim como o George Soros. George Soros, dessa vez ele está mais quietinho, está envolvido com o pessoal lá em Davos, está mais preocupado em controlar a população, fazer um controle, botar um cabresto na população e aumentar a quantidade de homossexuais no mundo, preservar a floresta, matar o povo de fome e assim por diante. É isso aí que o George Soros está interessado hoje, não está mais tanto operando. Mas o George Soros, lá em meados de 80, o cara ele praticamente quase quebrou o Banco da Inglaterra. Ele fez uma operação e tirou dessa operação 1 bilhão de dólares, né, nessa operação. Não foi roubo, não foi nada. Quebrou o banco. Não foi nada disso, né? A coisa foi correta, uma operação. Assim como está sendo essa operação agora do Ray Dalio, né? Então, assim, chama atenção, um valor bem alto aí, 9 bilhões, e a gente não precisa ser assim tão esperto, né, para acompanharmos isso daí e observarmos, né? Ontem de manhã também eu falei que tá para vir uma recessão, e essa recessão pode ser derrubem as bolsas até mais do que a coisa 19 lá em 2019. A coisa levou a nossa bolsa a 62, 63 mil pontos, né? Então, essa recessão tá com cara, né, pelo formato, eu até falei ontem de manhã, ou antes de ontem de manhã, no nosso bate-papo aqui do Morning Call, eu disse o seguinte, que nós estávamos aí acompanhando S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, essas bolsas aí mais famosas no mundo todo, só subindo, né? Só subindo. E estava vindo bolsa em Estados Unidos subindo desde a época de Obama. E sobe, nunca caía.
e passou Trump e agora chegou o inútil ali e a bolsa só subindo. Então assim, uma hora tem que ter um crash. E por que sobem, né? No caso do Nasdaq, por que está subindo tanto? É bolha. Então assim, o pessoal vai lá, bota uma empresa de tecnologia e a empresa às vezes nem vale tanto e superestima. Ou seja, pega lá, por exemplo, não vou falar da Tesla, porque a Tesla, há muito tempo atrás, ela era subestimada. Hoje não. Hoje é uma empresa consolidada, né? Tá na casa aí de 1 trilhão junto com a Apple também. Mas pega qualquer uma pessoa, vai lá e monta uma empresa X lá, empresa XY da América, e bota na bolsa, começa a vender ações e a empresa só sobe e dispara, está valendo 1 bilhão, daqui a pouco vale 200 bilhões e assim por diante. Então isso é uma bolha, né? É o que a gente imaginava, imagina ser um Bitcoin a 100 mil dólares. Um Bitcoin a 100 mil dólares, desculpa aí os bitcoinzeiros, né? O pessoal do cripto, mas é o quê? É bolha? Né? É bolha, porque você não tem nada de palpável, você não tem nada material, tá? Mas voltando aqui então para a nossa conversa, a bolsa só subiu nos Estados Unidos, só subiu, tinha que ter uma hora que tem que ter um crash, né? E o crash é perigoso, porque pega muita gente de calça curta. Já, né, no Coisa 19 pegou muita gente pelo mundo, quebrou muitas empresas, quebrou operadores, traders, e graças a Deus a gente conseguiu faturar bem. Mas agora, se as pessoas não estão esperando, acaba entrando de novo, né? Então o que um trader profissional faz? A pessoa que vive de trade tem que fazer, né? A pessoa que vive de trade, que é o trader, ele tem que acompanhar as notícias mundiais, observar o mundo todo, o que está ocorrendo no mundo, porque através do que está ocorrendo lá fora, isso vai refletir com um delay. A gente fala bastante do delay aqui da sala ao vivo com o YouTube, que tem mais ou menos 30 segundos, quase 1 minuto, né? O Brasil também, no mercado financeiro do Brasil, a economia, ela tem um delay. Então tudo que acontece lá fora, consequentemente, vai acontecer no Brasil, né? Não necessariamente no mesmo momento, né? Então a gente pode ver que todos os governos, não é só o governo de direita, esquerda, centro, todos os governos do Brasil sempre estão praticamente copiando a economia dos Estados Unidos, copiando a economia lá fora. Por quê? Não tem o que fazer, é isso daí. Como é que vai chegar e criar uma coisa diferente? Não, é isso aqui. A bolsa nossa, ela é Neandertal. A nossa bolsa é primitiva ainda. E por isso que eu comento sempre aqui que quem opera lá fora conhece um mundo diferente, é muito melhor. Então o que tem que fazer um trader? Operar observando o mercado global, né? Eu sei que tem aí uma certa resistência, as pessoas viram o nariz, porque a pessoa que opera só B3 e não conhece mais nada na vida, só B3, né? O cara vai lá e faz certificado para B3, e certificado isso, e certificado daquilo, e bababá, enche um monte de caneca. Lá fora não precisa nada disso, tá? Lá fora a gente opera do jeito que tem que operar, assim como aqui também tem essas frescuras para você fazer habilitação de carro, e lá fora é um pouco mais tranquilo, né? Então, o que acontece? Quando você opera lá fora, as bolsas são confiáveis, as corretoras são confiáveis, né? Estou falando porque eu sei que eu estou falando, não é falando porque eu ouvi dizer não. Eu comecei a operar em 2005 e comecei a operar lá fora, numa corretora ainda totalmente fora dos padrões, na Grécia, né? Hoje nunca eu indicaria alguém começar com uma corretora fora do eixo Londres-Nova York. Nunca você pega uma corretora da Austrália, né? Ilhas Caimã, nunca você vai pegar. Por quê? É uma corretora scam, é uma corretora que você não pode confiar, porque ela não tem aquela fiscalização mundial em cima dela ali. Agora Londres, meu amigo, e Nova York, né? Aí eu sei que vai vir aqui a pessoa, mas aqui nós temos a CVM. Tá, um parênteses aí, e quem quiser conversar depois sobre CVM, a gente conversa, né? Porque a CVM tá aí para fiscalizar, mas tá aí o Joesley, né? E na época aí que deu um puta golpe na bolsa aí, no Joesley Day, faturou bilhões em dólares, tá aí, virou bosta nenhuma, né? Tá, o Ike Batista, virou nada, tá tudo parado, né? O Nagy Narras, lembra do Nagy Narras? Né? Quem é mais novo não sabe nem quem é a Nagy Narras. O Nagy Narras é o cara que quebrou a bolsa no Rio de Janeiro. O cara destruiu a bolsa no Rio de Janeiro. Hoje no Brasil ele é considerado um trader, né? Ele dá palestra, o cara é um guru, assim como o Ike Batista, né? Então por aí a gente começa a ver já a diferença do brasileiro com o pessoal lá fora. Lá fora nós temos Rei Dalio, né? Nós temos o Jim
o Jim... Nossa, agora escapou. Daqui a pouco volta. Esqueci o nome do cara. Né? Acabei de falar para vocês e agora exatamente escapou. O nome dele, inclusive, é um homônimo do vocalista do Kiss. Toda vez que eu falo o nome desse cara, eu lembro do vocalista do Kiss. Mas não, o cara é um trader, um guru financeiro, e os caras são foda lá fora, né? Então o foda lá fora é foda porque é foda mesmo. Aqui no Brasil é o cara que detonou a Bolsa do Rio de Janeiro, é o cara que abriu lá as empresas X, detonou com as empresas X e assim por diante, mas tudo bem. Então é nesse ponto que eu quero dizer para vocês. Então o trader tem que estar ligado em tudo. O mercado está dizendo aqui para nós que vai haver uma recessão. O que nós vamos fazer? Vamos ficar aqui, meu Deus, vai ter uma recessão, começar a rezar e orar, tal. Lógico, a gente faz isso também, a gente ora para as pessoas, que muita gente vai passar fome, mas no nosso caso, que a gente está com a mão na massa aqui para fazer a operação, nós vamos entrar vendido. Nós vamos entrar vendido, esperar o momento certo aí, ó, vamos entrar vendido. Nós estamos com o gráfico aqui do SP500 na tela, até parei no meio da indicação dos índices aí, mas o assunto é importante. E eu acabei botando a capa ontem no fechamento e estava muito cansado, não quis comentar sobre o Rei Dalio. Aqui, ó, o SP500 perdendo essa mínima aqui, pode esquecer. Na hora que ele perder isso aqui, vai embora. É crash. O que é crash? É descida 5, 10% abaixo, né? Não estou sendo assim muito pessimista, nada. Eu estou lendo o gráfico, estou lendo a situação no mundo. Nós estamos aí, mais uma vez, eu já falei isso, né? Outras vezes, e vou repetir, estamos aí à beira de uma terceira guerra mundial, e é uma terceira guerra mundial silenciosa. Por quê? Os outros países não estão em guerra armada, mas estão se ferrando, se fodendo com os commodities. Olha o petróleo, o que está fazendo no mundo inteiro. O petróleo está moendo com todo mundo, inclusive aqui no Brasil, né? Estados Unidos, que sempre teve a fama de petróleo barato, combustível à vontade. Cara, os caras estão... Na Califórnia, diz que o preço está 5 vezes maior do que nos outros estados. Então, só para dar um exemplo da guerra que está acontecendo lá, essa terceira guerra, né? Da Rússia com a Ucrânia. Porque não é só Rússia e Ucrânia. A Rússia já detonou a Europa, já entrou todo mundo, né? Os Estados Unidos, que diga-se de passagem, que botou um monte de sanções e agora por baixo dos panos aí está chamando o Putin para negociar insumos para fertilizantes da safra deles lá, porque senão eles vão se foder na safra, né? Isso é coisa que a imprensa não mostra, a gente fica sabendo através da imprensa internacional, né? O Biden já foi pedir arrego lá, por quê? Vai foder com a safra dele, né? Essa safra agora 2022-23, porque não tem insumo. Quem tem um insumo, quem quer? É o Putin. Aí ele foi lá, fodeu com o Putin, taxou, e agora vai pedir arrego. O que vai acontecer? Né? O que vai acontecer? Vai se foder mais ainda. Tá? E por falar nisso, ontem a Rússia se tornou o maior fornecedor de petróleo, né? Ultrapassando aí a China, ultrapassando outros, a Venezuela inclusive. Por quê? Porque agora a China está comprando da Rússia. Porque a China comprava de outros países, agora a China está comprando da Rússia. Então a Rússia agora está se tornando voltando a ser uma baita potência que era na época da Guerra Fria. E acredito que era isso que o nosso amigo Putin aí queria, voltar a ser potência como era na Guerra Fria, década de 80 ali, de 70 para 80. Então era isso daí que eu tinha, o recado que eu tinha que dar para vocês nesse Morning Call, na abertura do mercado de hoje, que é ficar ligado, né? Se o Rei Dalio, que não é nenhum Zé Mané, não é nenhum Zé Trader aí do Brasil, que fica operando mini índice com um contrato ali, então ele está entrando vendido com 9 bilhões, ele tem informações ali, cálculos que nós não temos, né? Então convém ficarmos de olho, né? Aliás, assim, esses caras não dão ponto sem nó, né? Ele não ia entrar vendido dessa forma aí, sem ter um bom motivo. Então o que a gente vai fazer? Vai entrar de olho fechado só porque é o Rei Dalio? Óbvio que não, né? Mas nós temos falado aí já há semanas, comentado, que o mercado está realmente caminhando para a recessão. Por quê? Porque o mundo inteiro está com inflação. O mundo inteiro está sofrendo com essa guerra, né? O Brasil, com esse ano aí de eleição, está praticamente um campo de batalha, né? Eu acredito que nos últimos anos aí, vamos botar nos últimos 20 anos, essa vai ser uma eleição a mais disputada de todos os tempos. Por quê?
Ah, porque é o Bolsonaro com o Lula? Não. Porque quem ganhar essa eleição está pegando um Brasil que está virando potência. Por quê? Lá fora, na Europa, por exemplo, né, eu falei que ia parar de falar, não consigo. Lá na Europa, por exemplo, o que acontece? O pessoal ficou nesse mimimi aí de floresta, preservar isso, preservar aquilo, e acabou que hoje não tem produção nenhuma agrícola, né? Então nós tínhamos países aí como Portugal, Espanha, que produziam bem. Aí vieram com essa história aí dos ecologistas, é óbvio, né? Tem que ter uma proteção, não estou falando que eu sou um retardado, neandertal, não é isso, mas a gente tem que comer, a prioridade é a gente comer, não os bichos, né? Então, assim, eles ficaram falando com relação a isso e botaram leis para isso, para aquilo. Não pode, na França não pode nem ter matadouro mais de frigorífico, tá? Não pode comer carne, né? Então tá nesse pé. Então o que acontece? Eu estou falando que a gente tem contato aqui direto com a Europa, tá? Contato assim, não é contato de ler jornal, não. A gente tem contato aqui com pessoas, graças a Deus, são pessoas que a gente tem muito bom relacionamento, são traders profissionais, amigos que se tornaram aí e estão morando lá espalhado. Tem gente ali pela Alemanha, por Portugal, pela Espanha, e a gente troca ideia direto, assim como nos Estados Unidos. E é óbvio que a gente tem que aprender, tem que entender, aprender com esse pessoal que está lá fora. Então o que acontece? Lá eles não plantaram mais nada, ficou na linha da ecologia e daqui a pouco vai passar fome. Então o que acontece com o Brasil nesse momento agora, crucial? Cara, o Brasil está só batendo recorde em cima de recorde em produção agrícola. Sempre foi assim, sempre, né? Às vezes tem um pequeno recuo ali, mas sempre são milhões e milhões de toneladas de produção de grãos, de alimento, comida que as pessoas precisam. E o mundo hoje, nessa recessão que está entrando, que está com uma previsão aí de ser um crash pior do que todos os tempos, então imagina a potência que o Brasil está, assim, se tornando, mas está se tornando perante ao mundo. Ou vocês acham que esses olhos da França, da Europa, dos Estados Unidos para a Amazônia é por questões ambientais, ecológicas, proteger o macaquinho? Cara, vamos largar de ser infantil, né? A pessoa acreditar nesse tipo de coisa, a pessoa estão de olho no nosso minério, estão de olho nas nossas riquezas, produção agrícola. Eu bato aqui todo dia, eu adoro essa parte agrícola, né? Das salas ao vivo, eu acho que eu sou um dos únicos que fala fechamento de arroz, de algodão, de milho, esses commodities, café, o boi e assim por diante. Até o do porco eu falo aqui, né? Que a gente curte bastante essa parte do produtor rural aí. Então assim, eu falo bastante aqui. A produção tem sempre aumentado e aumentado muito, né? Com relação a isso. E o Brasil, então, esse ano, o que acontece? Quem pegar nessa eleição o Brasil, cara, o cara vai ter poder. E se o cara for um bosta, um Zé Ninguém, ele vai foder com esse poder do Brasil, ele vai ferrar com essa autonomia que o Brasil está tendo aí no agro, né, de alimentos, né? O Brasil hoje é um dos principais candidatos a alimentar o mundo, né? Nós temos condições aí hoje de fornecer alimento para o mundo, né? Por quê? Porque a Europa foi idiota e ficou preservando cada vez mais e mais e mais floresta. Hoje não pode cortar um pé de flor e agora está arriscado a ter que importar comida. Não tem como comer se você não planta, vai ter que comprar. E comprando é mais caro. E nesse ponto nós entramos, os brasileiros, o Brasil entra. Ou seja, nós vamos vender comida para esse povo. Olha que maravilha, né? Comércio não é isso? Alguém precisa de alguma coisa e você tem para oferecer. E quando essa coisa é essencial, no caso que é alimento, é comida, que a pessoa precisa, melhor ainda, tá? Então, para quem não está observando aí essas eleições, comece a observar um pouco mais. Quem está observando aí essas pitadas dos países com relação à Amazônia, ao Brasil, né? Comece a observar com um olhar assim mais crítico. Não fica olhando através de visão de Globo News, CNN. Não é assim que você observa as coisas.
né? Porque é muito fácil assistir uma Globo News lá e ficar contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é isso, quer desmatar a Amazônia, quer fazer isso, e ele quer matar todo mundo, porque ele não gosta de preto, ele não gosta de branco, ele não gosta de... Então assim, cara, pensa um pouco, tá? Então assim, esses países estão vindo para cá, querendo se interferir em Amazônia e Companhia Limitada, por conta, né, do que nós temos, da riqueza que nós temos ali. Então é minério. Eu só dei uma parada aqui porque eu estou vendo agora que lá no Porto, o nosso amigo aí, Ricardo, que às vezes ouve a gente, está tendo o bicentenário da independência, da comemoração no Brasil, terão presença do coração de Dom Pedro. E acho que é o prefeito do Porto está falando lá, o Ricardo. Aí por isso que eu parei de interromper a conversa aqui, mas aparecendo aqui, ó, Porto em Portugal. Então, amigos, assim, a ideia é essa, prestar atenção. Não aceita tudo que está falando na CNN, não aceita tudo que está falando na Globo News. Cara, hoje em dia a escola está uma bosta, mas na minha época a gente tinha aula de filosofia e eu lembro muito bem meu professor lá em Piracicaba falando, né? Você nunca aceita uma informação, né? Nunca. Hoje, por exemplo, com fake news, qualquer um cai. Qualquer um entra numa fake news. Por quê? Porque a pessoa não estuda, não vai atrás de informação. Nós estamos numa era que nós nunca tivemos na vida, né? Ou nunca no mundo teve tanto acesso à informação como está tendo agora, né? Coitado de Salomão, mas, né, o cara era sábio naquela época. Hoje qualquer criança de 4, 5 anos, 6 anos aí que tem acesso à internet dá um baile na sabedoria de Salomão com relação a conhecimento, não sabedoria, em conhecimento. Sabedoria ele mantém, né, o título dele ainda, mas conhecimento, a quantidade de conhecimento, cara, é impossível, né? Não tem como. Então a gente tem, o que tem que fazer? Como dizia meu professor lá em Piracicaba, a gente não pode acreditar em tudo que falam para você. Então, se os Estados Unidos está interessado na Amazônia e quer proteger, até o Biden na campanha dele falou que ia doar 2 bilhões para ajudar na proteção da Amazônia, até agora nada de 2 bilhões, né? Eles não querem proteger, né? Eles querem botar um pezinho lá, assim como eles colocam esses pesquisadores ali, americanos, ingleses, e as pesquisas estão sendo feitas do outro lado. São pesquisadores que a gente pensa que está ali olhando a fauna, a flora, e no fundo não é bem isso que eles estão olhando, né? Abre o olho, pessoal, não quero atrasar mais aqui o nosso Morning Call, mas abre o olho aí e presta atenção nessas eleições, porque muita coisa vai rolar. E eu acredito que de agosto até setembro, a eleição em outubro, de agosto a setembro o bicho vai pegar. E se na última eleição tivemos até atentado aí de homicídio, essa vez eu acredito que vai ser um pouco pior, né? Porque a pessoa vai estar pegando um país forte. O Brasil se recuperou muito forte da coisa 19, recuperou bem, né? As pessoas não falam isso na imprensa, é só olhar os números. Então a gente olha os números aí, o Brasil se recuperou muito bem, né? As empresas, a bolsa, tudo voltou muito bem. Emprego, criação de emprego. Ah, mas agora está tendo inflação. Cara, inflação a gente tinha na época lá em 80, né? Em 80 tinha 100% de inflação no mês, tá? E não defendendo a inflação, é óbvio, só que a inflação está no mundo todo. A gente acabou de falar agora aí que está vindo uma recessão brava, é o mundo todo, não é o XY que ninguém vai resolver, né? Isso é coisa do mundo. Então vai ter uma recessão forte, com certeza, e está caminhando aí para agora, final de 2022, início de 2023, e nós vamos passar 2023 em cima disso. Então tem que ficar de olho nessas eleições aí para a gente ver o que vai acontecer. Dando sequência, aqui que já atrasou bem, eu parei na Alemanha. Então, a Alemanha, nós estamos aí trabalhando, até estamos na nossa tela aqui, né, com o DAX está 1.11 em queda. Consegui botar ali uns índices, não dá para colocar muita coisa, mas já deu para os principais, a gente consegue observar ali na nossa tela. Carregando aqui a plataforma para darmos uma olhada. Já falei pra caramba, né? Tá quase abrindo o mercado à vista e eu falando mais que o homem da cobra aqui. Mas tudo bem. Não é todo mundo que ouve também, não tem problema nenhum. Eu pelo menos estou falando. E para quem está interessado em saber, quem está interessado em conhecer
e saber um pouco mais do que eu penso, é isso daí que eu penso e vamos para cima, né? Bitcoin eu já passei aqui a informação, que o Bitcoin está na casa aqui $2,87 de alta, mas rastejando no fundo ainda. Dogecoin com 3% de alta, o Ethereum com 5% de alta, sempre rastejando lá embaixo, está com uma certa dificuldade de voltar, né? O Brent nesse momento, petróleo Brent é o petróleo lá da Inglaterra, é o que a gente utiliza aqui de base para o preço do petróleo no Brasil, tá? Então o Brent nesse momento está a $108, com alta de 1,47. Ontem ele chegou a cair 7% antes do Powell entrar lá para o Congresso. E o WTI, que é o petróleo nos Estados Unidos, está com a queda de, alta de 1,33%. Então, 1,54% de alta no Brent e o WTI 1,37% de alta, né? O WTI também, que é o mesmo que o crude, né? O petróleo crude. Ouro praticamente estável. Muito importante ficar de olho no ouro por esses tempos e nas commodities, porque eles conseguem nos mostrar mais ou menos como é que está se comportando a volatilidade, né? Então, por exemplo, um risco maior de recessão, guerra, o ouro começa a valorizar cada vez mais, né? Basta observar aí no início de março, quando começou a guerra, o aumento que o ouro deu ali, olha só. Ó, em janeiro começou a subir já, em março o pico dele foi estrondoso, né? Então é bom ficar de olho nas commodities, principalmente no ouro, por conta dessa recessão que está por vir, dessa crise que está por vir, desse crash que a gente está mais ou menos aí acompanhando e está por vir. Então a abertura do mini índice, nós já estamos com ele aqui agora nesse momento a 0,66%. Ontem na sala ao vivo a gente conseguiu fazer ali 550 pontos no dia. Então quem acompanhou ali no YouTube, eu não me lembro, mas acho que foram 2, 3 operações no YouTube, 4. Fizemos no dólar também no YouTube e na sala foram só 4 pontos, tá? A gente acabou saindo, foi tirado da operação, fizemos somente 4 pontos, mas no mini índice nós fizemos mais 550 pontos e vindo aí para praticamente fechando um mês sem tomar um stop loss, só no stop gain. Então já é importante, né, para quem está começando, iniciando, não ficar tomando stop loss e só tomar stop gain. Eu acabo esquecendo aqui, mas acabei lembrando no finalzinho. Você que está nos acompanhando aí, não deixa de se inscrever no canal, deixar teu like, ativar o sininho, que é muito importante aí para a divulgação do nosso canal. E vou fechar aqui o Morning Call, né, abertura de mercado, e continuamos aí provavelmente até meio-dia com a sala ao vivo, a live no YouTube, e o dia todo aí até as 16, 17 horas em nossa sala VIP ao vivo também. E se você quiser participar da nossa sala ao vivo sem delay, nós temos sempre o link ali no chat para você acessar, fazer a sua assinatura. Temos 10% de desconto, então é R$90 mensais para você operar aí junto comigo as operações mini índice, mini dólar, operações também no mercado à vista, mercado lá fora e assim por diante. Então, até mais, pessoal. Bom dia aí, boa sessão de traders para todos nós.